Se você é esposa, já percebeu que seu marido às vezes precisa que você baixe a bola do ego dele? Aqui está Shaunti Feldhahn. O ego masculino é a coisa mais frágil do planeta. O que acontece quando você o diminui de qualquer forma não é que ele começou com um senso inflado de si mesmo e de repente foi trazido de volta à realidade. O que acontece em seu coração é que ele já começou abaixo do nível do solo e depois de sua intervenção cavou um túnel para algum lugar. Mas temos a responsabilidade de edificá-lo e elevá-lo da mesma forma que queremos que ele faça isso conosco em outras áreas de nossas vidas. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Uma das séries mais populares de todos os tempos aqui no Aviva Nossos Corações é chamada Somente para Mulheres. Esse também é o nome de um livro de Shaunti Feldhahn. Quando essa série foi ao ar no Aviva Nossos Corações há alguns anos, um homem entrou em contato conosco para comentar sobre ela. Ele nos disse que tinha ido a muitas conferências sobre casamento, visto todos os tipos de vídeos e livros sobre casamentos, e concluiu dizendo: "Por favor, me ouçam quando digo que nada foi mais poderoso e esperançoso para mim do que a mensagem de hoje. Todos os dias, quando acordo e saio por aí, consigo lidar com quase tudo que a vida me apresenta, até mesmo ser diagnosticado com câncer há 8 anos. Mas as críticas de minha esposa, a falta de apoio, a falta de confiança e a falta de respeito por mim me deixam totalmente e completamente quebrado por dentro, cheio de uma dor muito, mas muito profunda. Isso reflete o coração do seu marido? Pense sobre essa pergunta enquanto voltamos à série original Somente para Mulheres. Nossas convidadas desta semana são Barbara Rainey, esposa de Dennis Rainey, cofundador do Family Life Today. Bárbara, obrigada por estar aqui e contribuir para essa discussão com sabedoria e a compreensão que Deus te deu sobre este assunto de entender os homens e responder a eles de uma maneira piedosa. Estou encantada por poder estar aqui, Nancy. Estamos acompanhadas por Shaunti Feldhahn, que é autora. Mais importante do que isso, ela é esposa e mãe. Ela ama o Senhor e escreveu um livro excelente chamado Somente para Mulheres. Saiba o que se passa na cabeça dos homens. Como um grupo de mulheres, estamos aqui conversando sobre o que os homens pensam, o que sentem, o que precisam. Pensei que seria bom se pudéssemos pedir a um homem para comentar sobre esse assunto. Então pegamos o telefone, Shaunti, e ligamos para o seu marido, Jeff. Jeff, você está em Atlanta e muito obrigada por se juntar a nós aqui. Você é um homem corajoso por se juntar a essas mulheres aqui no Aviva Nossos Corações. É um prazer, Nancy. Shaunti tem falado muito bem de você, Jeff. Você é o herói dela. Ela pensa muito em você. Eu amo ouvir uma esposa falar do marido dessa maneira. Queremos pedir a você, como homem, para ajudar a nós, mulheres, a saber o que precisamos entender. Você vive com essa mulher que escreveu um livro sobre homens. Quais são algumas das coisas que ajudam você, como homem, a se sentir respeitado de verdade por Shaunti? Como ela vive isso de uma forma que seja bênção para você? Ok, acho que posso fazer isso. E posso confirmar que ela realmente vive isso. Talvez agora eu viva. O que ela está dizendo ali, ela colocou em prática. Nos últimos anos, tenho estado envolvido em uma empresa iniciante, tentando levar uma ideia e um produto ao mercado. Tem sido desafiador em muitos níveis diferentes. Pensei várias vezes, isso pode ser o que sinto que Deus me chamou para fazer. Isso pode ser aquilo que realmente me apaixona. Mas eu poderia voltar a trabalhar em um grande escritório de advocacia e prover para a família dessa forma para não termos que questionar todo mês se vamos conseguir pagar a prestação da casa. Então, como homem, pensei muito sobre isso e fui conversar com minha esposa. Ela simplesmente disse: "De jeito nenhum. Isso é o que sentimos que Deus quer que façamos. Você é apaixonado por isso. Olha, querido, eu trabalhei como garçonete quando estava na faculdade. Eu era boa nisso. Eu amo escrever, mas posso voltar a ser garçonete se precisarmos fazer isso para que você continue fazendo o que sente que deve fazer."
Ela estava disposta a sacrificar o que realmente ama fazer, escrever, para que pudéssemos prover para a nossa família. Então ela tem sido uma verdadeira incentivadora para você? Uau, totalmente. Totalmente. Você sempre se sentiu assim? Ou... Acho que, como muitas coisas na vida, todos nós crescemos aprendendo sobre nós mesmos e aprendendo sobre o outro. Espero que, à medida que cresci aprendendo sobre Shaunti, ela tenha aprendido como responder às várias coisas vindas de mim. Como muitos homens, eu tenho uma ideia. Pode ser qualquer coisa, desde trabalhar no quintal ou com paisagismo até coisas relacionadas ao negócio. Passo muito tempo pensando sobre isso. Não necessariamente compartilho com Shaunti que passei muito tempo pensando nessa ideia. Eu digo, ei, tenho uma ideia sobre isso. No passado, ela poderia ter dito, bem, por que você não faz assim? Ou por que não fazemos isso? O que isso faz a um homem? Bem, no meu caso, foi como jogar um balde de água fria na empolgação da ideia. O que não foi bem a intenção dela. Não, claro que não. Ela está apenas tentando ser útil. Ela é uma pensadora crítica. Ela é inteligente, tem opiniões e as compartilha. Mas ela aprendeu sobre o meu estilo particular. Agora ela diz, isso é interessante. Você gostaria que eu discutisse isso mais a fundo em algum momento? Ela cria um ambiente seguro para mim onde posso dizer sim. Então fico menos na defensiva. Não penso que ela vai derrubar minha ideia logo de cara. Ela vai tentar acrescentar valor e trazer algo sobre o que eu não tinha pensado ainda. É realmente uma certeza de que ela sabe que preciso sentir que aquilo que eu planejei é valioso. Ela sempre sentiu isso. Mas às vezes, ao comunicar seus pensamentos, estou procurando oportunidades para alguém dizer: ele não é tão inteligente, ele não é tão brilhante, ele não é... por causa de várias coisas. Existem muitas pessoas no mundo para dizer que você não é tão brilhante. Oh, absolutamente, com certeza. O que eu descobri, honestamente, é que muitos homens passam pela vida com uma insegurança secreta. Esta questão de como nós, como mulheres, nos comunicamos com eles é uma parte tão enorme de como eles pensam que nos sentimos sobre eles. Podemos respeitar os nossos maridos e confiar neles, mas não temos ideia de que passamos o dia inteiro comunicando o oposto. Então, Jeff, quando você sente que a Shanti confia em você, que ela te respeita, quando ela te afirma, nos diga novamente o que isso faz para um homem. Quando sei disso, tenho confiança em lidar com todas as outras pessoas que podem não me conhecer tão bem. Sinto que, sabe, eu sou inteligente o suficiente. Realmente sou. Posso competir no mercado. Eu não quero colocar palavras em sua boca, mas isso o motiva como homem a tratar sua esposa de maneira diferente do que teria feito de outra forma? Sim, totalmente. Observei que, quando ela percebe que respondeu de uma forma que não é particularmente construtiva em alguma discussão que tivemos, ela diz, como posso aprender a fazer isso melhor ou abordar isso de maneira diferente? Quando vejo que ela está fazendo isso, é claro, quero retribuir, quero fazer o mesmo. Bem, esse é o caminho de Deus. Os homens amam suas esposas, as esposas respeitam seus maridos. Cada um se alimenta do outro e juntos se tornam mais um reflexo maior para o mundo do relacionamento de Cristo com sua igreja, que é nisso em que tudo se resume. Jeff, muito obrigada por tirar um tempo do seu dia de trabalho ocupado para ajudar a nós, mulheres. Precisamos ouvir os homens e aprender com pessoas como você sobre como podemos ser mais eficientes em ministrar graça às suas vidas. Obrigada por fazer parte dessa discussão conosco. Obrigada por ser o marido de Shanti e dar a ela a liberdade de escrever esse livro e por permitir que ela esteja aqui conosco no estúdio esta semana para falar sobre este assunto. Você é muito bem-vinda, Nancy. É um prazer. Bem, Bárbara, estivemos ouvindo o marido de Shanti, Jeff. Deus foi tão gracioso ao ensinar-lhes algumas dessas coisas ao longo do caminho. Eu não gosto de te chamar assim porque você parece tão jovem, mas você é uma mulher mais velha do que muitas de nós. E Deus te deu muita sabedoria e a perspectiva de que esposas mais jovens realmente precisam ouvir. Enquanto ouviu Jeff e Shanti falando aqui, o que passou pela sua mente?
Na conversa, uma de vocês disse algo sobre pedir permissão para compartilhar sua opinião. Isso é algo que aprendi no início do nosso casamento e acho que é algo que nós, como mulheres, não pensamos em fazer frequentemente com nossos maridos. Quando Denis e eu nos casamos, lembro-me de ouvi-lo falar em público e ele me perguntava depois: como eu me saí? Eu sempre dizia a ele que ele fez um bom trabalho e encontrava algo positivo para elogiá-lo. Mas lembro de dizer: você realmente quer que eu diga o que penso? Você quer críticas construtivas? Que tipo de coisas você quer ouvir de mim? Quando ele estava pronto para ouvir isso, eu poderia dizer: sabe, acho que você precisa corrigir isso ou você precisa mudar isso. Mas ao pedir permissão para oferecer críticas construtivas, ele lhe dá o direito de dizer isso e ele convida isso para a sua vida. Às vezes, acho que nós, como mulheres, tendemos a querer apenas despejar nossas opiniões e nossos pensamentos. É uma prática que tenho seguido ao longo dos anos e ainda faço quando Denis fala em público. Ele me pergunta o que acho. Eu lhe digo: bem, quando estiver pronto, tenho algumas ideias para você que podem tornar as coisas melhores da próxima vez. Quando ele está pronto, então ele me pergunta: acho que uma mulher sábia que tem a prática de dar conselhos é porque seu marido realmente quer sua ajuda. Ela só precisa ter cuidado de que sua ajuda seja no momento apropriado e da maneira apropriada e com um bom espírito. Isso é um comentário tão bom, Bárbara, porque uma das coisas que aprendi enquanto escrevi o livro foi meio surpreendente. Jeff e eu estávamos assistindo aquele filme antigo chamado Um Homem Fora de Série com Robert Redford, um filme maravilhoso sobre beisebol. Há uma cena em que Jeff quase saltou da cadeira e disse: é isso! É exatamente assim que todo homem precisa que sua esposa trate seu marido. É a cena em que Robert Redford está em uma maré de azar, mesmo sendo um homem fora de série no beisebol, e ele sente que não consegue fazer nada certo. Tudo está dando errado. Então, um dia uma ex-namorada vai ao jogo e ela não consegue se conter. Ela fica de pé na arquibancada e torce por ele de forma muito enfática. Ele meio que sente que algo mudou e, com o incentivo dela, acerta vários pontos e isso reacende seu jogo. Jeff disse, e vários outros homens, desde que compartilhei essa ilustração, disseram: é exatamente isso. Ela ficou de pé e o apoiou, ponto final. Ela não tentou entrar na caixa do rebatedor e dizer: deixe-me mostrar como fazer, deixe-me fazer isso por você. Ela o deixou fazer. Os homens sentem que o que suas esposas estão fazendo na maior parte do tempo é tentar fazer as coisas por eles, insinuando que eles não podem fazer nada sozinhos. Mesmo em coisas pequenas. Exatamente. Como pedir direções ou querer parar e perguntar. Exatamente. O cara quer fazer isso sozinho. Novamente, nós mulheres não entendemos que o que estamos transmitindo é uma pura e simples falta de confiança. A questão toda é: apoiamos nossos maridos ou não? Respeito se resume a isso. Estamos apoiando nossos maridos em seu papel que Deus lhes deu em nossos casamentos? As Escrituras dizem claramente que o marido é a cabeça do lar e a esposa deve apoiá-lo. Acho que esposas têm um grande poder na vida dos maridos e subestimamos o poder que temos para ajudá-los a se tornarem tudo o que Deus planejou para eles quando os apoiamos. O poder para o bem ou para o mal. Isso mesmo, infelizmente. Se a esposa de um homem acredita nele, ele pensa que pode conquistar o mundo e ele é motivado a ser tudo o que Deus o fez ser. Mas também recebemos alguns e-mails de homens aqui em nosso ministério dizendo: minha esposa acabou comigo. Eu me retraí ao meu local de trabalho. Eu me recolhi para a internet. Em alguns casos, para pornografia. Coisas que não são justificáveis de forma alguma. Mas lembro de um homem citando aqueles versículos de Provérbios sobre: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Melhor é viver no deserto do que como uma mulher briguenta e amargurada. Quanta verdade há nisso. Muitas vezes ouço de mulheres que dizem: bem, sinto que meu marido não me ama, não estou sentindo o amor dele por mim dia após dia. E na maioria das vezes digo: sabe de uma coisa?
Eu posso apostar que há mais de 50% de chance de que o motivo pelo qual ele não está sentindo respeito de você é que, sem perceber, você está passando o dia inteiro o criticando. Ele não vai se sentir incentivado a ser aquele marido amoroso que você tanto deseja. Ao passo que, se você disser, ok, vou fazer essa escolha, vou tomar cuidado com o que digo, meus olhos estão abertos para isso. Vou passar mais tempo edificando meu esposo, mostrando e demonstrando que confio nele e o respeito. Aposto qualquer coisa que a situação no seu lar mudará drasticamente. Shaunti, estivemos falando sobre algumas das revelações que você percebeu ao fazer essa pesquisa, e é meio relacionada à questão do respeito. Conte-nos qual é essa segunda revelação. Basicamente é que, mesmo que nossos homens passem o dia parecendo muito confiantes, na verdade eles andam por aí com essa insegurança interna secreta, sentindo não tenho certeza do que estou fazendo e espero que ninguém descubra. Nós ficamos bastante surpresas ao descobrir isso, mas quando entendemos, de repente vemos a radical importância das palavras de afirmação. Agora, eu conheço muitos homens que parecem ser realmente confiantes. Eles são líderes, são talentosos, são habilidosos. Mas você está dizendo que descobriu que muitos homens que aparentam ser realmente confiantes têm esse tipo de insegurança interna. Não são apenas internamente inseguros. Há um complemento para isso. Os homens passam o dia se sentindo que sempre estão sendo observados e julgados, e que as pessoas vão descobrir que realmente não sabem o que estão fazendo. Quando um homem me disse, esse sentimento não para quando entra pela porta de casa. Na verdade, às vezes é ainda pior em casa, esse sentimento de não sei como ser um bom marido ou um bom pai. Portanto, nosso papel de edificá-los é ainda mais importante. Um homem que você entrevistou compartilhou uma história com você sobre como passou anos com uma impressão errada de ser julgado com base em algo que aconteceu quando ele era jovem. Foi realmente interessante. Essa é uma história boba, mas ilustra perfeitamente essa insegurança. Ele disse o seguinte: quando estava na faculdade, eu dirigia um ônibus de transporte meio período para ganhar dinheiro. Se não havia ninguém a bordo, eu acelerava um pouquinho. Um dia eu virei a esquina rapidamente e havia um senhor idoso parado no ponto de ônibus e ele estava balançando a cabeça para mim. Pensei que ele estivesse me julgando e desaprovando a minha direção, e isso me irritou. 20 anos depois, estou morando na cidade de Nova York. Estou em um ponto de ônibus quando um ônibus se aproxima e eu balanço a cabeça para o motorista para dizer a ele: não, eu não preciso da sua rota específica. De repente percebo que isso era o que aquele senhor idoso estava fazendo todos aqueles anos atrás. Apenas me dizendo: não, eu não preciso da sua rota. Mas na minha cabeça eu construí a ideia de que ele examinou meu desempenho e me considerou insuficiente. O homem que eu estava entrevistando disse: sabe, este é um exemplo bobo, mas é o que todo homem faz. É engraçado, mas o meu primeiro pensamento foi: ok, essa é uma história interessante. Eu olhei para outro homem no dia seguinte e antes mesmo de terminar de ler, ele estava dizendo: sim, é exatamente o que eu sinto todo dia. Uau! Bárbara, você é casada com um homem piedoso e competente. No entanto, até homens assim precisam saber que sua esposa acha que eles estão fazendo um bom trabalho. Eles precisam da afirmação que recebem da esposa. E eles não precisam disso apenas uma vez. Eles precisam disso repetidas vezes. Eles precisam disso diariamente. O que acontece se você acha em algum momento que ele não está fazendo um bom trabalho? Como você comunica isso de uma maneira que não o derrube? Bem, acho que podemos comunicar algo onde achamos que ele pode melhorar de maneira positiva. Podemos comunicar isso de maneira respeitosa. Muito disso tem a ver com a nossa atitude. A atitude do meu coração determinará o que sai da minha boca. O tom da voz que uso, a maneira como digo isso. O momento. Há muitas coisas diferentes que influenciam isso. Se minha atitude é de respeito e cuidado por ele, preciso ter compaixão pelo fardo que Deus deu a ele para carregar, em vez de ser crítica.
Se eu me aproximar dele com compaixão e com uma atitude que sabe que ele precisa de respeito, então as palavras que saem da minha boca vão comunicar isso. Posso pedir um momento para expressar como estou me sentindo, ou posso dizer: eu tenho algumas considerações, você gostaria de ouvi-las? Ele pode dizer não, então eu digo: tudo bem, mas geralmente ele acaba voltando porque realmente quer saber o que penso. E é claro, grande parte disso é uma questão de foco. Se você concentra seus olhos naquilo que é negativo, se é sobre isso que você está falando, se é isso que você está apontando, você começa a ver tudo através dessas lentes. Com certeza. Por isso promovemos esse desafio de 30 dias, que já fizemos várias vezes aqui no Aviva Nossos Corações. Aqui está o desafio, caso você não o conheça. Primeiro, nos próximos 30 dias, você não pode dizer nada negativo sobre o seu marido. Não para ele, nem para mais ninguém. Segundo, todos os dias, pelos próximos 30 dias, quero que você diga algo que aprecia ou admira no seu marido. Diga a ele e diga isso a mais alguém sobre ele. Acho que esse pequeno exercício mostrará como é importante esse assunto da afirmação para o seu marido. Isso mudará seu foco para que você não esteja apenas concentrada nas coisas que precisam ser corrigidas, nas coisas que precisam ser mudadas. Veja bem, todas nós somos assim. Florescemos, desabrochamos sob encorajamento. Se alguém está sempre apontando nossas falhas, nossos pontos negativos, o que isso faz conosco? Lembro-me de alguém me dizer uma vez que eu tinha o dom espiritual de desinflar. Isso não foi um elogio. Não é. Esse não é um dom espiritual que você deseja ter. Não é um dom de jeito nenhum. O que acontece, Shanti e Bárbara, em um casamento? O que acontece com um homem quando sua esposa, a pessoa da qual ele mais quer e precisa de afirmação, baixa sua bola, quando ela o desanima? Eu estava entrevistando um homem sobre isso e achei a sua resposta perfeita. Às vezes acho que as mulheres sentem. Ele tem um ego tão inflado que precisa ser rebaixado. Nada poderia estar mais longe da verdade. O ego masculino é a coisa mais frágil do planeta. O que acontece quando você o diminui de qualquer forma não é que ele começou com um senso inflado de si mesmo e de repente foi trazido de volta à realidade. O que acontece em seu coração é que ele já começou abaixo do nível do solo e depois da sua intervenção cavou um túnel para algum lugar. Mas temos a responsabilidade de edificá-lo e levá-lo da mesma forma que queremos que ele faça isso conosco em outras áreas de nossas vidas. Se nosso marido tem um ego inflado, ou se ele está pensando muito bem de si mesmo, é realmente da responsabilidade de Deus derrubá-lo um degrau. Não é nossa responsabilidade. Quando assumimos essa responsabilidade, estamos dizendo que sabemos mais do que Deus e agimos como Deus em sua vida. Algo que para mim foi uma surpresa foi que cerca de 85% dos homens, na verdade, não se sentem assim. Não têm um ego inflado. Eles sentem que começaram abaixo do nível do solo. Isso é secreto, está escondido em seus corações. Digo para a maioria das mulheres nos ouvindo: seu marido não está nessa situação de jeito nenhum. Shanti, você fala sobre criar uma zona de segurança em sua casa para o seu marido. O que isso significa? Basicamente é reconhecer e ter os nossos olhos abertos para isso. E criar um ambiente seguro onde ele se sinta à vontade para compartilhar as suas lutas sem correr o risco de ser atacado. Em vez disso, faremos todo o possível para afirmá-lo. Quando os homens saem e enfrentam o mundo, sentem que estão numa luta solitária. Como um homem disse: sinto que saio todos os dias para o ringue de boxe e luto uma bela luta sob o brilho das luzes. É bem solitário e apanho muito. Quando chego em casa, quero que minha esposa esteja esperando por mim num canto. Eu não quero que ela saia me batendo e me atacando no meu canto. Seu marido volta para casa com um incentivo ou para mais rodadas de luta? Shanti Feldhahn tem conversado com Barbara Rainey e Nancy DeMoss Wogemuth sobre nosso papel como encorajadoras. O Dia dos Pais está chegando
E que presente melhor podemos dar aos pais dos nossos filhos do que o respeito e a admiração que eles tanto precisam? Uma de nossas ouvintes tem aprendido sobre o poder do encorajamento. Ela aceitou o desafio de 30 dias que Nancy explicou há alguns minutos. Para se abster de criticar o marido todos os dias por 30 dias e dizer algo para encorajá-lo todos os dias durante o mesmo período de tempo. E Nancy, você já ouviu dizer que quase toda semana recebemos mensagens de mulheres que foram transformadas por esse desafio? Isso mesmo. E gosto muito de ler esses e-mails. Aqui está um exemplo. Estou no 7º dia apenas, mas meu marido já está sendo muito gentil, me levou para uma viagem surpresa e já planejou outra para a próxima semana. Não consigo imaginar quais mudanças e realizações Deus usará para me abençoar nos próximos 23 dias. Não posso garantir que, se você aceitar esse desafio, seu marido te levará para uma viagem surpresa. Mas posso garantir que você será transformada por esse desafio. Sei que isso é verdade, porque ao longo dos anos recebemos milhares de e-mails de mulheres que compartilharam conosco quanta diferença isso fez em suas vidas. Nossa equipe criou um livreto cheio de sugestões úteis sobre como aproveitar ao máximo esse desafio. A cada dia, esse livreto vai te inspirar com uma citação de uma mulher que aceitou esse desafio. Em seguida, você lerá uma sugestão prática sobre como mostrar respeito ao seu marido. Se você não tem certeza de como encontrar 30 maneiras de encorajar seu marido, este livreto é exatamente o que você precisa. Eu sei que posso atestar o poder do encorajamento na vida do meu fazendeiro, Bob. É verdade, eu aceitei esse desafio com ele há alguns anos. Rendeu belos frutos em nosso casamento. Na verdade, acho que talvez eu faça de novo com você neste mês. Quando você fizer uma doação de qualquer valor para o Aviva Nossos Corações, como forma de agradecimento, lhe enviaremos o PDF deste livreto, O Desafio de 30 Dias, Encorajamento ao Marido. Nos próximos 30 dias, Deus pode revolucionar a maneira como você pensa e fala com seu marido. Tenho certeza que este livreto será uma ferramenta poderosa neste processo. Você pode obter informações de como doar online no nosso site. Envie o comprovante da sua doação para o contato@vivanossoscaracóis.com e solicite a sua cópia. Você também pode obter mais informações sobre o livreto de nossa convidada, Shaunti Feldhahn, chamado Somente para Mulheres, Saiba o que passa na cabeça dos homens, no nosso site www.avivanossoscaracóis.com. Seu marido sabe que você o amará na riqueza e na pobreza? Shaunti Feldhahn e Barbara Rainey nos desafiarão com essa pergunta no episódio de amanhã, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.